Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? E já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal, tá bom pessoal? Num recipiente de 2 litros a 600 Kelvin, dois dados importantes, mas a gente já vai discutir o porquê. O carbonato de cálcio se decompõe segundo a equação. Então nós temos, carbonato de cálcio sólido, formando óxido de cálcio sólido mais gás carbônico. Tá vendo que o sólido, pessoal, se ele pedir alguma constante de equilíbrio ou de pressão, sólidos não entram, ou seja, a gente considera como concentração constante, que é igual a 1. Então ele está falando aqui, no equilíbrio, então já no equilíbrio, encontra-se 5 mols de CO2. Então nós temos 5 mols no equilíbrio de CO2. Não podemos esquecer que nós temos 2 litros do recipiente, tá? Os valores de Kc, que é constante de equilíbrio em termos de concentração, e Kp, que é constante de equilíbrio em termos de pressão, porque é o gás aqui do CO2. Nessa temperatura são, respectivamente, então vamos calcular o Kc primeiro aqui, pessoal. Como que nós vamos montar? Constante de equilíbrio em termos de concentração não é Kc, que é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Como o meu reagente é sólido e um dos meus produtos é sólido, não ficaria mais ou menos isso daqui, pessoal? 1, né, porque é o carbonato de óxido de cálcio, vezes concentração de CO2, dividido por 1. Ou seja, minha constante de equilíbrio, pessoal, nada mais é que concentração de CO2, tá bom? Então, isso aqui é só para termos uma noção do que a gente está falando, tá legal? E como que a gente vai calcular essa concentração? Não se esqueça que nós temos 5 mols em 2 litros, tá bom? Para nós calcularmos essa concentração, nós vamos calcular como? Como que a gente calcula? Concentração, ou seja, molaridade. Não é a concentração molar, é número de mols dividido pelo volume em litros, ou seja, concentração de CO2 é 5 mol dividido por 2 litros. Que então temos uma concentração de CO2 de 2,5 mol por litro. Se nós substituirmos aqui na constante de equilíbrio, em termos de concentração, vai dar 2,5. É adimensional, tá? A gente não vai colocar unidade de medida. Então, nossa constante de equilíbrio nada mais é que... Nada mais é que 2,5. Então, calculamos, porque a gente só tem um gás. Fica fácil em questão. Só que a gente não pode esquecer sempre a quantidade do recipiente, ou seja, o volume do recipiente. Agora, ele está perguntando o quê? Kp. Vamos resolver aqui de roxo, só para mudar a coloração para a gente fazer a distinção. Kp nada mais é que o quê, pessoal? É a pressão dos gases, não é? Igual. Kp é igual pressão do gás carbônico. Ele vai ficar idêntica ao Kc. Só que em vez de analisarmos a concentração, nós vamos analisar a pressão. E agora? Como que a gente vai analisar a pressão? Não se esqueça, nós temos volume, nós temos temperatura já fornecida em Kelvin e nós temos a quantidade em mols. Como que a gente calcula isso, pessoal? A famosa formulinha dos gases. PV nRT. Exatamente. Nós temos pressão. A pressão nós não temos, que a gente vai calcular, né? Então, P. Volume, nós temos do recipiente 2 litros. Aqui, 2 litros. Número de mols, nós temos aqui, 5. Constante universal dos gases em atm, tá? Nesse caso é 0,082. Vezes a nossa temperatura, que já está em Kelvin. Se estivesse em Celsius, a gente teria que fazer a conversão. 600. Pessoal, aqui nós temos a calculadora, certo? P vezes 2, vou passar o 2
dividindo para o outro lado. Aqui nós temos a calculadora. Na hora do vestibular, nós não temos a calculadora. Dica: adota esse valor, a R, a constante universal, como 0,1. Porque você vai chegar num valor próximo desses daqui. Então fica muito mais fácil. Apesar de que também a gente já cancela duas alternativas pela constante de concentração aqui. Tá certo? Então vamos lá. Vamos pegar. Quanto que é 5 vezes 0,082 vezes 600? Me deu um valor de 246. Dividido por 2, nossa pressão vai dar quanto aqui, ó? 123 atm. Ou seja, a pressão que está sendo fornecida pelo gás carbônico nesse recipiente de 2 litros a uma temperatura de 600 Kelvin, que contenha 5 mols, é de 123. Ou seja, a alternativa B é a nossa alternativa correta, porque ele deu 2,5. Tá? Então, toda vez que tiver, por que ele está perguntando? Você vê que ele perguntou a pressão. Se eles tivessem fornecido, ou seja, né, a pressão Kp é igual à pressão que nós achamos de CO2, ou seja, 123 atm. Tá certo, pessoal? Tá vendo que é a mesma coisa em relação a isso? Lembrando que a gente está tratando de apenas um gás. Se tivesse outro gás, a gente teria que fazer 2 cálculos separados. E a partir disso, a gente joga na constante de equilíbrio em termos de pressão. Tá legal? Em relação a isso, não podemos esquecer disso, porque é muito, muito, muito importante. Tá certo, pessoal? E a gente tem que calcular a PVNRT, a equação aí de Clapeyron, para nós realizarmos isso. Porque se ele tivesse fornecido, até que tem no exercício anterior, o constante de pressão, aí ficaria mais fácil, porque a gente tem a constante de pressão e calcularíamos a pressão. Que aí a gente, com o valor, ia ser igual àquele valor, porque a gente só tem um. Seria diferente, né, se tivéssemos 2 aí no caso. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que é muito importante. Assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. E se você chegou até aqui para engajar o vídeo, coloca aí hashtag exatamente química ou hashtag constante de equilíbrio nos comentários. Ajuda bastante. E claro, que eu só tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Muito obrigado mesmo, tá, pessoal? E nos vemos no próximo exercício, tá bom? Então, aquele abraço. Valeu!